Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Já ouviu falar isso? Então, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente fala, como a gente fala e principalmente com quem a gente está falando. Às vezes, aquela pessoa com quem a gente fala, com quem a gente conta algumas coisas, ela não tem um entendimento igual ao que a gente tem. Então, por isso, muitas vezes, somos julgados de uma maneira errônea, de uma maneira agressiva até. Porque se a Thay diz assim: "Ah, eu não me importo com o que o outro pensa", é porque eu tenho uma maturidade suficiente de entender que o outro é livre para pensar o que ele quiser. Pensamento. Ele é livre para pensar o que ele quiser. Então eu não me importo com o que o outro pensa. A pessoa que vai ouvir isso vai dizer assim: "Nossa, como ele é arrogante. Como assim que ela não se importa com o que o outro pensa?" É uma coisa, chega a ser até grosseira, não é? Mas é verdade. Por que que eu não me importo com o que o outro pensa? Porque o outro é livre para pensar o que ele quiser. Ele vai entender da maneira que ele conseguir naquele momento. Aí vem a questão da fala. Eu falei de uma maneira, com uma intenção. A outra pessoa que absorveu a minha fala, ela entendeu da maneira dela e ela repassou para outras pessoas da maneira dela. Aí é que está o problema. Por quê? Porque tu não captou o verdadeiro sentido do que eu falei. Eu falei de uma maneira, explicando daquela maneira, e essa pessoa, ela julgou e ela foi lá e levou o julgamento dela para outra pessoa. É aí que começa o erro. Por quê? Porque eu não posso pegar o que uma pessoa fala, colocar dentro da minha panelinha, botar o meu temperinho e ir lá servir para outra pessoa. Isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque aquela outra pessoa que ouviu, ela vai ter o entendimento dela, do que essa segunda pessoa falou, do que eu falei. E aí, no final das contas, acontece aquele tumulto todo. Então, eu vou falar agora a respeito da energia que acontece quando essa situação se manifesta. Eu tô falando uma coisa a respeito de uma outra pessoa, vamos supor. Ah, pois é, então, aquela minha amiga, ela tem um problema sério, que é, ela sempre se importa demais com a situação em torno dela, sendo que o problema todo tá aqui dentro e não fora. Eu tô falando de uma maneira, eu tô falando de uma coisa que eu penso, que eu estudei e tô dando um parecer. Aí a pessoa pega, viu? Olha, sabe o que ela falou? Ela falou que tu te importa demais contigo mesmo, que tu é uma egoísta, ou seja, tu é muito idiota, porque tu fica aí pensando no que os outros vão falar e tal, tal, tal. Ou seja, distorceu totalmente o que eu falei. Aí aquela pessoa, né, como assim ela falou isso de mim se ela não me conhece? Aí, veja, olha a confusão que é. E essa energia que é gerada do que eu falei, eu tô doando uma energia de clareza, de esclarecimento. Eu tô falando uma coisa importante que é: eu não vou conseguir ter paz em torno de mim se eu não tiver paz aqui dentro, porque eu sou uma geradora de energia. Então, se eu tenho paz aqui dentro e eu sinto e vivo essa paz, no meu entorno a paz vai se fixar, ou seja, eu vou conseguir ter um ambiente pacífico? Não, é porque eu entendo, eu leio o que está em minha volta com passividade. Então pode estar a charanga do Brasil tocando aqui do lado, a escola de samba tocando aqui, o funkeiro na frente da minha casa, eu estou em estado de paz, então parece que a minha mente, ela não se conecta com o externo ruidoso. Eu consigo vivenciar um estado de paz. É isso que eu falei. Então eu estou gerando uma energia de esclarecimento. Aquela pessoa que entendeu, ela já distorceu e já entendeu como o quê? Um julgamento. Por quê? Porque ela está acostumada a julgar. Então ela absorveu aquilo ali, fez um julgamento, foi lá e levou para outra pessoa. Aquela outra pessoa já ficou, né, meio na defensiva, dizendo: "Ué, mas como assim?" Então, essa energia primária que eu emanei, ela se transformou num outro tipo de energia, que é uma energia de julgamento, uma energia mais densa, e quando foi repassada para outra, essa energia mais densa, ela já se triplicou de tamanho, gerando o quê? Uma energia de pensamento negativo, orgulho,
mais o julgamento, mais o desaforo. Então, quer dizer, uma coisa que foi falada que é para ser um esclarecimento, que é para ser algo bom, ela chegou em outro lugar de uma maneira como? Horrível, densa. Só que aquela pessoa, ela tá julgando quem? Ela tá julgando eu, porque eu falei que ela não tem paz e tá, né? Então, aquilo vai ser emanado, aquele pensamento ruidoso vai ser emanado para quem? Para mim. Então, duas pessoas agora estão o quê? Estão pensando, gerando uma energia, porque elas estão pensando e estão sentindo, estão gerando uma energia que está sendo enviada para mim. Isso a gente chama de quê? Demanda. Isso é uma demanda, ou seja, uma demanda é um pensamento aglutinado com uma emoção, que é às vezes muito densa, às vezes mais ou menos, mas é sempre uma coisa pesada que está sendo enviada para uma outra pessoa. Então, eu estou sendo demandada nesse momento por algo que eu falei e a pessoa entendeu de outra maneira e julgou. Então, isso acontece muito aqui nessa cidade e em muitas outras cidades. Por quê? Porque uma pessoa fala, gera uma energia boa, aí fala para uma pessoa que entendeu da sua maneira, e aí já levou essa informação para outras pessoas e ali gerou uma bola energética e aonde isso retorna. Então, por que a vida da gente é sempre esse tumulto? É sempre essa confusão? Por causa disso, porque a gente tem que ver muito bem o que a gente vai falar, como a gente vai falar e para quem a gente vai falar. É muito perigoso, porque aqui nós temos diversas personalidades, diversas mentalidades, cada pessoa com um entendimento próprio. Tem pessoas que não conseguem entender assim, um bom dia, vamos dizer. Oi, bom dia. Como você tá bem hoje? Como você tá bonita? Ó, tá dando em cima de mim. Entendeu? Às vezes tá lá no Facebook, o cara bota lá, oi, bom dia, linda. De repente ele falou o bom dia, linda, porque ele se expressa linda, ele chama todos linda. Não quer dizer que ele especificamente foi te cantar, mas tu ali já tá naquela defensiva. Olha, ó, que filho da mãe, olha, ó, já tá me cantando. Ah, porque eu vou lá, vou fazer isso, vou falar aquilo, ninguém é que te deu essa intimidade, papapá. Entendeu? Então, cada pessoa tem um entendimento próprio. Então, a gente, para evitar esse tipo de demanda, fale menos, bem menos. Quando a pessoa perguntar, o que tu acha sobre tal coisa? Pensa bem no que tu vai falar. Pensa bem, fale menos, porque a coisa é difícil. É difícil. Quando a gente expõe o nosso pensamento, eu sou a rainha da demanda, porque eu chego aqui, eu falo, e eu não sei se as pessoas entendem o que eu quero passar, ou se elas entendem que eu sou arrogante, eu não sei, não importa. Então, assim, mas eu tenho as minhas defesas, né? Porque eu tenho aí a fitoenergética, eu consigo manipular isso aí de uma maneira bem boa. Mas tem muita gente que não. E acontece dentro de casa aí. Vem problema, vem discussão, vem o ódio, vem a doença. E olha, 500 coisas. Então, gente, presta atenção no que fala, com quem fala, como fala, para não ter esse tipo de ataque energético, porque isso existe. Infelizmente, isso existe em todo lado. E junto com essa energia densa de fofoca, de picuinha, de mal entendimento, vem o quê? Briga, treta, né? Então vamos prestar atenção no que a gente fala. Eu vou falar mais a respeito de demanda. É muito interessante isso daí, porque as pessoas acham que isso é bobagem, né? Não existe demanda. Para, tá? E que besteira. É? Então por que tu reza? Por que livrai-me de todo mal? Amém. Então, vou falar mais sobre demanda, mas no outro vídeo, que esse aqui já ficou muito grande. Um beijo pra vocês, uma boa semana. Tchau!